Ouviremos agora, sincronizados na Rádio Dolores, a radionovela Mayombe, de Pepe Tela. Ondina e Sem Medo foram acordados por pancadas raivosas na porta. Sem Medo perguntou para fora, enquanto enfiava as calças. Que há? A base foi invadida. O quê? A base foi invadida. Qual base? A base. A sua base, camarada comandante. Sem Medo atrapalhou-se a vestir as calças. Esqueceu Ondina. Abriu a porta. Veuê estava do outro lado, exausto. O comandante estava com as calças meio enfiadas, torcidas, lutando nervosamente para as arranjar. Veuê não reparou. A base! Comandante, a base! Ondina escondia-se atrás da porta, agora aberta. Sem Medo foi procurar as botas debaixo da cama. Veuê entrou. Sem Medo não impediu. Procura-me aqui o raio das botas. A base, dizias tu. Como foi? Veuê agachou-se no chão para procurar as botas. Ao virar-se, Sem Medo apercebeu o vulto branco do lençol e lembrou-se Ondina. Vem, vamos para fora. Conta primeiro como foi. Os Tugas atacaram. O comissário? Não sei. Eu estava no fomo, ouvi as rajadas, vi os camaradas a correr e a fugir. Fui à minha casa buscar a pistola que tinha deixado lá. Os camaradas fugiram para o sítio onde estava o inimigo. Espera, depois contas. Vai chamar o Candimbá, já venho. É só encontrar as botas. Voltou a entrar no quarto. Ondina estava sentada na cama. Sem Medo, procurou as botas, enfiou-as, vestiu a camisa de farda, passou a cartucheira à volta da cintura e pegou na AK. Vou buscar gente ao depósito. O que vai fazer? Chegar à base e salvar o que puder salvar. Ondina apertou-lhe as mãos. Os olhos brilhavam com lágrimas. Se João foi apanhado, tens de o salvar, Sem Medo, tens de o salvar. Por essa noite, por mim, tens de o fazer. Afinal, você gosta mesmo dele. Ondina caiu, soluçando sobre a cama. Se alguma coisa lhe acontecer... se alguma coisa lhe aconteceu, sou eu a culpada. Que absurdo. Foi você que levou o Tuga lá? Eu vou salvá-lo se for possível. Sem Medo beijou-lhe a nuca e saiu, fechando cuidadosamente a porta. A nuvem, que estava à frente dos olhos, desapareceu. No jipe, largado a 100 a hora para o depósito, Veuê contava. O camarada comissário trouxe a notícia que os Tugas estavam no pau caído. Mandaram um grupo patrulhar a montanha à frente do pau caído. Afinal, o inimigo já tinha avançado porque nos atacou. Quem chefiava esse grupo? O chefe das operações. Continua. O comissário mandou reforçar as guardas e cavamos abrigo. Foi aí que vi as rajadas e gritos de "Apanhe os vivos! Apanhe os vivos!" Não sabia o que fazer. Lembrei que tinha deixado a pistola no quarto e fui buscar. As minhas roupas podiam deixar, a pistola é que não. Foi aí que vi os camaradas a correr, todos em fila, mas iam para o lado onde vinham os tiros. Devem ter se atrapalhados. O comissário? Eu não vi. Lembrei-me do guarda que estava do outro lado. Fui lhe avisar, ele já estava a avançar para a base. Veio comigo e recuamos para a montanha. O que acha que aconteceu com os outros? Eles correram para onde estava o inimigo. Por que lado eles atacaram? Pelo rio. Só pelo rio? Os tiros vinham só daí. O Tuga não é tão estúpido. Atacar uma base só por um lado? E como é que o Mutianva, ou Verdade, ou mesmo o comissário, iam correr para os lados dos tiros, se tinham a montanha livre? Sem Medo, parou de refletir porque chegou ao depósito. Entrou em tromba, buzinou e gritou. Os homens levantaram-se admirados. As armas na mão. Apareceu também o chefe do depósito, vestindo-se. A base foi atacada. Vá com o caminhão recolher todos os civis que sabem atirar. Eu levo os guerrilheiros no jipe. Nos encontramos no escritório. O caminhão arrancou quase imediatamente. Sem Medo ficou com os guerrilheiros, escolhendo as armas para os civis. Carregaram as munições no jipe e 2 metralhadoras ligeiras. Quando a operação estava terminada, o jipe arrancou para o escritório. O caminhão já lá estava, cheio de homens. Saltaram no carro e rodearam o jipe do comandante. Vamos tentar chegar à base.
Só quero voluntários. Quem tem medo que não suba no caminhão. Não vale a pena. A base foi atacada. Não sabemos o que se passa com os nossos camaradas. Quem não quer ir, não é obrigado. Os que querem ir, venham receber as armas e as munições. Os homens todos estenderam as mãos para receber as armas. O chefe das operações distribuiu-as. Camaradas, o MPLA tem homens. Saltou do jipe e entrou no escritório para esconder a comoção. Encontrou Ondina no caminho. Ela apertou-lhe as mãos. Me promete que fará tudo? Prometo, Ondina. Obrigada. Sem medo, meteu o acelerador a fundo rumo à cascata, onde encontrariam o limite da fronteira, assim como o grupo do chefe de operações. Desceram. O chefe do depósito vinha logo a seguir ao comandante. Ao fim de 2 horas de marcha, chegaram. O sol inundava o Mayombe de todos os tons de verde. Algo aconteceu? Quando passamos perto do pau caído, vimos muitos rastros. Era claro que o Tuga estava lá. Viemos para aqui, pois da fronteira era mais fácil ele encontrar o caminho da base. Os outros caminhos estão todos minados. Dali, o MPLA alternava entre planos e planos. Alguns guerrilheiros adormeceram, mal se deitaram. Ninguém tinha pano para se cobrir. O frio do Mayombe ia penetrar-lhe os ossos. Talvez viesse a chuva, mas quem se importava? Descalçaram as botas e avançaram cautelosamente, evitando pisar os ramos secos, que disparavam como armas na noite. Ainda não fumei hoje, pensou sem medo. Mastigou uma folha, para que o amargor lhe tirasse a vontade de fumar. Vamos subir o rio. O Tuga deve estar à espera que a gente ataque. Por isso devemos manter as medidas de segurança. Eles são sempre barulhentos. Um acampamento Tuga ouve-se a 1 quilômetro à noite. O quadrante luminoso de Sem Medo indicou finalmente as 5 horas. Esperar não podiam. Eles haviam avistado um homem tomando banho, mas, se um Tuga se lavava, outros viriam a seguir. Sem Medo fez sinal para continuar e progredir. Avançaram mais lentamente ainda, a AK em posição de fogo. Era um mestiço, não havia dúvidas. Despiu-se totalmente e meteu-se na água, sempre de costas. Os guerrilheiros começaram a rastejar, subindo a falésia. Faziam um ligeiro barulho. Era fatal. Sem Medo só tinha olhos para mestiço, embora visse tudo. Este emergiu da água, limpando os ouvidos. É agora, pensou o comandante. O mulato ouviu o barulho de uma pedrinha rolando na falésia e virou-se. Sem Medo apertou a AK. O homem viu os guerrilheiros, viu a AK de Sem Medo apontada para ele e ficou apático, as pernas afastadas, no meio do rio que lhe ia até os joelhos. Os braços foram se afastando lentamente do corpo, até ficar na posição de Cristo na cruz. Sem Medo reconheceu, o homem era Teoria. O comandante abaixou a arma e mostrou-se. Segundos de hesitação. Depois, Sem Medo, distingue nitidamente o coração de Teoria, começando a bater no nível do estômago. O que se passa? Nada. E os Tugas? Quais Tugas? A base não foi atacada? Não. O comandante, incrédulo, aliviado, sem compreender nada, virou-se para os seus homens. Parem, camaradas, parem! São os nossos que estão na base. Os guerrilheiros viraram-se para baixo e viram Teoria. A ordem transmitiu-se a todos os guerrilheiros. Teoria, vai avisar na base que somos nós que vamos entrar. Senão alguém ainda abre fogo. Avisa também o grupo do chefe das operações. A certeza de que a base estava intacta começava a instalar-se aos poucos em todos. Ouviram Teoria gritando. Avançaram então muito calmamente, mas ainda em formação. Os nossos chegaram. Sem Medo chegou. Não atirem. Não atirem. Sem Medo chegou. Passados os primeiros momentos de surpresa, os guerrilheiros correram uns para os outros. Abraçaram-se apertadamente. Os que ficaram na base eram só 12. Sentiam a distância do perigo com a vinda do reforço. Os que chegavam riam de os ver vivos. A confusão de gritos e risos e abraços foi tumultuosa. Os homens olhavam-se e abraçavam-se. Ai, vazou o surucucu. Alguns guerrilheiros sorriram. Veuê encolhia-se num canto, fascinado pelo comandante. Teoria, ainda sumariamente vestido, também se encolhia. Enquanto isso, no diário do chefe de operações... Mais uma vez, Sem Medo provou ser um grande comandante. Mais uma chapada no orgulho do comissário, que já se tornava pelo melhor. Esse comissário é um miúdo, quer opor-se à toa ao comandante, e acaba por cair no ridículo. Os guerrilheiros perceberam e admiraram Sem Medo. Os guerrilheiros, na reunião, elogiaram o comandante pela rapidez com que atuou e pela coragem que deu aos próprios civis. Elogio justo, eu próprio apoiei. Ele é assim, quando há que defender um camarada, esquece tudo e atira-se para frente.